Rapaziada, que segunda-feira foi essa? Segunda-feira frenética, começou a 1000 por hora. O começo da segunda-feira foi às 13 horas com a apresentação do técnico Paulo Souza e o início dos trabalhos no Ninho do Urubu. Aliás, nação, hoje vai ser o único dia que se vai trabalhar em 2 períodos no Ninho do Urubu, até para conseguir enquadrar toda a complexibilidade dos exames médicos num dia só, tá? Depois teve a coletiva do Marcos Braz. Aliás, pessoal, eu separei a coletiva do Marcos Braz para vocês poderem curtir nesse vídeo aqui, para não ficar um vídeo grande de toda a coletiva do Paulo Souza e do Braz. Eu coloquei só o Braz aqui e nessa coletiva ele falou muita coisa sobre a situação dos contratados. Então fica até o final do vídeo para você ver o que ele falou. Bom, antes de eu contar o restante das novidades, deixa eu falar do OneFootball aí para vocês. Deixa eu falar do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo no Mengão Queridão. Além disso, o OneFootball, que é totalmente de graça e tem para iOS e Android, também transmite o campeonato alemão. Dia 14 agora tem um jogão de bola. Borussia e Freiburg. Gente, bora aproveitar o link que tá aqui na descrição desse vídeo e baixar o OneFootball de graça. Baixando por esse link aqui, além de você conseguir o melhor aplicativo de futebol do mundo, vocês também ajudam o nosso canal. Então não dá mole não, o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, nação, continuando então. Aí agora no finalzinho da tarde, o Flamengo anuncia a demissão do treinador Mauricinho. Mauricinho era o treinador permanente do Flamengo, foi assim em 2020 e 2021. Hoje ele chegou para dar treino porque no planejamento do Flamengo o Mauricinho iniciaria o Campeonato Carioca com uma equipe mesclada entre alguns jogadores profissionais e jogadores do Sub-20 e daí os caras mandaram o Mauricinho embora agora à tarde. O Flamengo deve chamar o Fábio Matias, que está na Copinha, para vir para o Rio de Janeiro, passar uns dias aqui no Rio de Janeiro, pegar alguns jogos dessa equipe mesclada que vai começar o Campeonato Carioca e depois ele volta para a equipe Sub-20. Entretanto, o Fábio Matias deve perder o restante da Copinha, porque vai ficar até depois do dia 1º de fevereiro com a equipe semiprofissional, vamos dizer assim, do Flamengo no Campeonato Carioca. Então tudo isso aconteceu hoje. E o Mauricinho é o 4º profissional do Flamengo a sair dos profissionais do Flamengo. O primeiro foi o Wagner Miranda, preparador de goleiros. Ele foi mandado embora. No lugar dele chega o Paulo Grilo, da comissão técnica do Paulo Souza. Depois, o Alexandre Sanz foi remanejado dos profissionais para uma outra função dentro do clube. Ele pertence ao CIPA e ainda não pode ser mandado embora. Daí o Rafael Vinic, sabendo que seria mandado embora, pediu demissão. E agora o Flamengo demite o Mauricinho, que saiu chateado, aborrecido, porque esperava poder comandar o time no Campeonato Carioca. Ele não estava esperando ser demitido a essa altura do campeonato. É o Flamengo começando a reformulação. Vamos torcer para essa reformulação passar também pelo departamento médico, e segundo informações que eu tenho, passará. Bom, vou deixar vocês agora aí com o vídeo, um compacto aí do Marcos Braz na coletiva de hoje. Comentem, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, que é importantíssimo. Vamos lá. Produção, roda a coletiva do Braz aí. Boa tarde, Marcos Braz. O Flamengo focou bastante na contratação do técnico e ainda não contratou nenhum reforço para o elenco. Enquanto isso, viu os adversários diretos indo ao mercado e contratando novos atletas. Você acha que o Flamengo acabou saindo atrás dos rivais no quesito de contratações? O Flamengo pretende se reforçar ainda nesta janela de transferência? Só o começo da pergunta, ela falou... como é que é o começo da pergunta, por favor? Você acha que o Flamengo acabou saindo atrás dos rivais no quesito de contratações? Olha, o Flamengo tinha uma necessidade, uma demanda. Nós entendíamos que a principal demanda, a principal necessidade do Flamengo era a contratação de um técnico, de uma comissão técnica qualificada.
Eu gostaria de lembrar esse jornalista que a gente teve uma eleição aqui e que quando acabou a temporada a gente achou por melhor esperar que essa eleição passasse para que a gente pudesse viajar. Isso não quer dizer que a gente tenha ficado na inércia. A gente estava trabalhando, mas a gente se sentia desconfortável de pegar o avião para onde a gente iria. A gente já tinha decidido que iríamos na contratação de um técnico europeu. E foi isso que aconteceu. Eu acho que a gente não perde, a gente não perde tempo exatamente por isso, porque a gente, cada clube, cada instituição tem sua demanda. A nossa principal demanda era contratar um técnico qualificado junto com uma comissão técnica qualificada, e foi por isso isso que a gente fez. Claro que no meio desse processo aí a gente já fez a contratação do Thiago Maia. Vou até aproveitando aqui esse momento aqui, nós, como no meio da contratação do Thiago Maia, nós estávamos já contratando o Paulo, e a gente chegou e nada que não fosse dessa maneira natural, a gente perguntou a ele, falou em função desse jogador que nós já estávamos fazendo a contratação. Porque eu estou estranhando algumas situações aí que parece que o Thiago Maia foi um pedido do Paulo. Não foi um pedido do Paulo, foi ratificado pelo Paulo. Matheus Dantas, lance. Boa tarde, Braz. No primeiro mandato de Rodolfo Landim, nenhum técnico conseguiu iniciar e terminar uma temporada no Flamengo. É algo que não acontece no clube desde 2011, com Vanderlei Luxemburgo. Quais razões podem fazer a torcida acreditar que Paulo Souza será o nome a quebrar essa escrita? Um pouco antes de 2019, além de não acabar, não era campeão, né? Pouquíssimos técnicos foram campeões. Então, pelo menos uma barreira a gente passou. A gente não acabava a temporada com o técnico, mas numa grande quantidade de vezes a gente acabou campeão. Na última temporada, talvez nós não tivéssemos os dois últimos resultados que nós entendíamos que fosse o melhor, mas não deixa da gente aproveitar, da gente entender o que pode ser melhorado para essa temporada. Nós tivemos no começo da temporada 19 um técnico que a gente entendeu que a gente deveria estar tendo, até porque ele que quis sair. Este é o principal ponto. Em 19, nós, quando contratamos o Jorge Jesus, contratamos após o pedido de demissão de um técnico, né? Então, só para deixar claro isso aí. Chegou em 2020, nós tínhamos um técnico contratado, existiu uma situação que saía das mãos de todos nós, maior crise sanitária da humanidade, pelo menos alguns falam que a Covid pode ser a maior crise sanitária da humanidade, e um técnico que não era daqui, um técnico que não estava no seu país, se sentiu desconfortável e também pediu para sair. Então é só para deixar claro que nós tivemos no meio desse processo aí alguns técnicos não demitimos, mas sim que queriam sair, e a gente respeitou os pedidos de demissão. Sidão Marinho, Litoral News. Boa tarde, Braz. Sem o Maracanã para a maior parte do Carioca, o Flamengo já definiu sua logística para a competição? Sim, o Flamengo vai disputar os jogos na Ilha do Urubu, na Ilha do Governador. O Flamengo já é conhecedor desse estádio. O Flamengo jogará lá até perto de 17 de março, quando acabam-se as obras no Maracanã, do novo gramado, do gramado híbrido que nós estamos colocando lá. Max Oliveira, Domínio Rubro-Negro. Braz, boa tarde. Temos jogadores muito bons na América do Sul. Por que insistência em jogadores da Europa? Argentinos, uruguaios, colombianos que se destacam e não seriam boas opções? Não tem, a gente não tem nenhum preconceito contra jogador sul-americano. Ao contrário,
O Arrascaeta está aqui e tem a sua importância, talvez seja um dos grandes nomes do elenco. Então, assim, nós não temos qualquer tipo de preconceito. O que acontece é que muitas vezes a análise dos scouters, a análise, até as informações que nos chegam, é de algumas oportunidades, algumas situações que estão na Europa. Então a gente não tem qualquer tipo de preconceito. E um outro ponto que eu gostaria de passar para o jornalista é o seguinte: na América do Sul, todos os clubes visam em fazer uma grande venda para a Europa. Botar dinheiro para dentro da caixa do clube. E muitas das vezes, na Europa, você tem uma oportunidade, você tem uma situação de rompimento de contrato, uma situação de finalização de contrato. Então o Flamengo busca isso aí. Foi assim com Rafinha, foi assim com Felipe Luiz, foi assim com Davi Luiz. E esta atmosfera, esse retrato, dificilmente você tem na América do Sul. Então, para completar, nós não temos nenhum tipo de preconceito, somos sul-americanos também, só que no nosso entendimento as grandes oportunidades estão lá e é lá que a gente vai buscar. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Braz, estamos em um ano de Copa do Mundo e com chance clara de pelo menos 3 atletas do Flamengo na competição. Há o caso dos jogadores que sonham em jogar no Catar e também do Flamengo que não quer ficar desfalcado nas eliminatórias e amistosos preparatórios. Diante desses cenários, qual vai ser a estratégia adotada pela diretoria? Olha, quando for convocação oficial, o Flamengo nada pode fazer, até porque se o jogador ficar aqui, ele perde condição de jogo. Então, assim, eu não vou aqui ficar contando história, falando que faz e acontece, que não faz. Se o jogador for convocado de maneira oficial, ele automaticamente perde condição de jogo. Nós temos que respeitar isso. É evidente que se tiver uma convocação em que a gente possa trabalhar, que não seja data FIFA, aí a gente pode ver o que pode fazer. Talvez aí a gente, nos jogadores que estão sendo sempre convocados, e aí eu já não vou falar mais dos brasileiros, se por um acaso, por uma eventualidade, não vão disputar uma Copa do Mundo, ou se tiverem algum problema, a gente vai solicitar que esse jogador não vá para a sua seleção. Mas isso aí não nos compete a fazer isso de uma maneira frontal, isso tem que ser feito com jeito, com calma, porque, pelo simples fato, convocou oficialmente, você perde o direito do jogador para uma escalação. Ivan Halpe, TV Globo. Bruno e Marcos, quantos reforços o Flamengo pretende contratar para o início desta temporada? E quais posições são as prioridades de momento? Bom, essa é uma questão que assim, a gente nunca abre, até para não atrapalhar as negociações. Acho que como o Marcos já disse, como o treinador já disse, a cada janela que passa, a gente vai buscar sempre qualificar o elenco. É um trabalho que a gente vem fazendo semestre a semestre. O elenco é muito forte. A gente já conversou, já identificou aonde a gente acha que pode entregar para o treinador mais diversidade dentro do elenco para ele fazer frente aos desafios dessa temporada, que é novamente uma temporada duríssima, que tem datas FIFA, que tem uma temporada muito comprimida, além do Campeonato Carioca, onde o Flamengo pode ser tetracampeão pela primeira vez, Supercopa, tem Libertadores e Brasileiro começando no início de abril e todas as competições terminando entre o dia 19 de outubro e 13 de novembro. Então você tem meses aí do calendário considerando que o Flamengo vai estar vivo em todas as competições e avançando, brigando por todos os títulos como a gente deseja, que vão ter meses com 8 jogos, 9 jogos e 10 jogos. Então a gente tem que ter um elenco qualificado e suficiente para enfrentar esse calendário tão duro e brigar por todos os títulos com a qualidade que o torcedor merece dentro da ideia de jogo do treinador.
Raíza Simplício, gol. Braz, boa tarde. O que aconteceu de fato com o Rodrigo Caio e qual a expectativa para a recuperação dele? Vai ser preciso buscar outro zagueiro no mercado? Bem, eu vou falar em relação ao que aconteceu com o Rodrigo Caio primeiro. No final da temporada já estava prevista que ele fizesse um procedimento após o começo das férias do jogador. Ele fez esse procedimento. Um pouco mais à frente, o jogador entrou em contato com o departamento médico do Flamengo, avisando que estava com uma dor e que estava sentindo o joelho que estava sendo operado. O departamento médico do Flamengo imediatamente pediu que ele voltasse ao Rio de Janeiro para que fosse averiguado. Departamento médico do Flamengo, o Dr. Tanuri, avaliou que precisaria fazer uma internação para que aí pudesse fazer posteriormente todos os procedimentos para que o jogador fique pronto, estabelecido o mais rápido possível. Qualquer coisa, qualquer ponto diferente disso aí, vira uma situação muito técnica, muito em função, eu prefiro que o Dr. Tanuri, um pouco mais na frente, até o próprio jogador, relate os acontecimentos. Mas para deixar claro, logo que o jogador sentiu qualquer desconforto, o departamento médico do Flamengo entrou em cena, pediu que o jogador voltasse, se apresentasse imediatamente. Foi isso que aconteceu e a gente espera que o Rodrigo Caio esteja aqui o mais rápido possível para nos ajudar da maneira com que ele sempre ajudou. Renan Moura, Rádio Globo. Braz, como está a negociação com o Cerro Porteño pelo volante Pires da Mota? Não, o jogador ele externou que gostaria de sair. Nós tivemos uma proposta do Cerro. O Flamengo avalia, o Flamengo já está tratando desse assunto, mas como é uma negociação que está em curso, a gente não vai falar desse assunto. Mas ela existe. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Braz, boa tarde. Com a volta dos jogadores, você e Bruno retomarão as conversas com Arrascaeta e seu agente para a renovação? Crê que não terá dificuldade para concluir esse processo com o atleta? Não, a gente, hoje mesmo, eu e o Bruno, nós conversamos com o presidente sobre esse tema, avaliando e averiguando outros caminhos para que pudéssemos resolver as questões solicitadas pelo seu empresário. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai encontrar um caminho dentro da razoabilidade para o clube, para o jogador e também para o empresário, para todas as pessoas que estão envolvidas. É uma preocupação em função do tamanho do jogador, da importância do jogador, mas que eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrar o caminho e ele vai ficar aqui por bastante tempo com a gente e de uma maneira feliz. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Braz, boa tarde. Por conhecer o mercado europeu, qual a importância do Paulo Souza na obtenção de reforços? O Paulo é um técnico experiente, um técnico rodado num bom sentido, um técnico que trabalhou na Inglaterra, trabalhou na Itália, trabalhou em Israel, trabalhou na Hungria, seleção da Polônia, super qualificado e super antenado, né? Sim, em função como ele rodou bastante, como ele tem dentro da sua comissão técnica tem portugueses, espanhóis, italiano, então a gente está sempre bem conectado. Foi um jogador de futebol que tem muita sensibilidade, foi um grande jogador de futebol, 2 vezes campeões da Champions. Então é um jogador que tem sensibilidade e sabe ajustar. Se tiver que ele entre em cena para ligar para algum jogador, para fazer qualquer approach, eu e o Bruno, a gente vai se sentir super confortável de pedir ajuda sempre a qualquer treinador. Assim. Já tivemos isso no passado, em que a gente usou no bom sentido, pediu que o treinador entrasse primeiro nas conversas para ver se de fato gostaria de vir para cá. Então, isso aí é um procedimento natural e a gente conta muito com o Paulo. Se precisar, a gente conta com ele, com a experiência dele como técnico, como ex-atleta.
Monique Danello, TNT Sports. Braz, boa tarde. Com a possibilidade de não ser aproveitado pelo Arsenal, o Pablo Mari é um nome a ser considerado para reforçar o Flamengo? Não, ele não é considerado porque ele não externa nenhuma vontade de voltar ao Brasil. Isso nada tem a ver com ele não querer voltar ao Flamengo. Eu sempre falo aqui para vocês que a decisão de vir jogar no Flamengo de um jogador europeu é uma decisão de vida, né? O Pablo Mari tem uma esposa que é espanhola, então está hoje na Inglaterra. Gostaria muito, um jogador que deu certo aqui, um jogador que eu e o Bruno e o clube fizemos uma aposta enorme, um jogador em que eu posso falar pelo Bruno que eu sei da relação deles, um jogador sensacional no dia a dia, um jogador educado, sempre disposto a ajudar o grupo e a todos. Gostaria muito, mas eu não tenho, a gente entende que o jogador não gostaria de retornar ao Brasil agora. Isso aí influencia diretamente numa decisão de jogar no Flamengo. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. A imprensa paraguaia trouxe informações da compra de Pires da Mota. Pode nos dar detalhes da negociação? Não, a negociação está em curso, eu já falei que a gente não vai falar dela. Não sei se vai para frente ou não, tem muita chance. Flamengo e Cerro tem um histórico aí de fazerem negócios. Há muito tempo atrás veio o El Tigre para cá, que veio do Cerro Porteño. Enfim, é um clube aqui sul-americano importante, grande do Paraguai. A gente espera que dê certo, mas eu não gostaria de me estender esse caso, porque a negociação está em curso. Mônica Alves, portal Urubu Interativo. Braz, boa tarde. O que vocês aprenderam com a temporada passada e que em 2022 pretendem fazer diferente? Eu acho que a gente já começou a fazer, né? A gente pegou o avião, trouxe mais uma vez um técnico, comissão técnica, que a gente se sinta que seja qualificado. Isso não quer dizer que acho que não passaram aqui não sejam. A gente tem um respeito enorme por todos que passaram aqui. Volto a falar, não é quando você ganha não está tudo certo e quando você perde também não está tudo errado. A gente está muito feliz com a comissão técnica que está aqui, com o técnico que está aqui. Você vai carregando experiências de vidas, experiências de decisões, isso aí eu acho que é do ciclo de todo mundo. E com certeza eu acho que um ponto que a gente deveria ter feito no ano passado foi simplesmente ter tratado o calendário de uma maneira mais reta, mais direta para os torcedores e deixando claro que algumas situações a gente precisaria poupar e que a gente não fez isso ou que a gente poderia ter feito. Eu acho que a gente errou isso aí um pouquinho na comunicação. Quando eu falo da comunicação, não é do Marcelo, não é ninguém da comunicação. É minha e do Bruno também. E das pessoas que estavam aqui na frente do futebol. Penúltima pergunta, Isabelle Costa, S1 Live. Boa tarde, Marcos. Com a chegada da comissão técnica de Paulo Souza, como fica a reformulação do departamento de futebol, visto que alguns profissionais do clube ocupam funções que também são desenvolvidas por integrantes da comissão permanente do Paulo? Isso será feito de uma maneira gradual, da importância em que o Paulo se sente confortável de fazer. Um profissional maravilhoso que já não está aqui é o Vagão, pela opção do Paulo de quando acertou para que viesse tratar com a gente aqui, para quando tratasse. Pela opção de Paulo, de quando tratou com a gente aqui, ele tinha um preparador de goleiros. Então a gente vem fazendo isso, vem fazendo os ajustes. Tem gente saindo, tem gente sendo deslocada aqui para projetos e funções que a gente entendia que já deveria ter começado a fazer. É tudo isso aí. A gente vai fazer isso de maneira gradual, com calma.
e de uma maneira segura. Última pergunta, Venê Casagrande, Jornal Dia. Braz e Spindel, a diretoria tentará a permanência de Andreas Pereira em definitivo, como aconteceu com o Thiago Maia? Sim, eu acho que já é sabido que o Flamengo tentará no momento certo, no momento adequado, a contratação em definitivo do jogador. Se isso vai ser possível ou não, a gente não pode falar. O jogador é de uma das maiores potências europeias, é do Manchester United. Então você tem que ir com calma, com tato, com cuidado, numa negociação dessa, para que seja o melhor possível para o Flamengo, o melhor possível para o jogador, mas que tenha êxito na operação. Não adianta chegar e falar que vamos fazer acontecer, que não é assim que funciona. O jogador hoje é do Manchester United. Obrigada, Braz. Obrigada, Spindel. Boa tarde para vocês. E assim a gente encerra aqui a coletiva de apresentação do nosso novo técnico Paulo Souza.